Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha ser derramada sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos aqui para mais uma live no canal Tempos Rio, que é a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos lendo o livro de Atos, o capítulo 25. E nós vamos estar lendo um total de 27 versículos. E como eu sempre digo, eu acho maravilhoso nós lermos a palavra do Senhor e adquirir conhecimento, adquirir graça, adquirir sabedoria sobre as Escrituras sagradas. É por isso que a palavra do Senhor fala, está em falta de sabedoria, peça a Deus. E além de nós pedirmos a Deus, nós temos que adquirir o conhecimento da palavra do Senhor para conosco. E o nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, não é pregar a palavra, mas é poder ler as Escrituras sagradas. A gente sabe que muitas das vezes tem pessoas deficientes que não conseguem ler, mas vai poder ouvir. Tem pessoas que há uma dificuldade na leitura, então o nosso propósito é a leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. Então vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Hoje, sexta-feira, vamos dizer assim, o Natal já está próximo, depois de amanhã é sábado, depois vem o Natal. Que todos vocês, meus irmãos, que vão se reunir em família, que não seja somente o principal motivo o Natal, porque muitas das vezes famílias se reúnem exatamente no Natal, aí todo mundo ama todo mundo recebe todo mundo, e quando passa o Natal, tudo volta ao normal. Que nós venhamos fazer do dia, tanto de hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, depois domingo, depois segunda, que nós venhamos fazer com que o nosso dia ele seja bastante transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor e depois nós estaremos fazendo um comentário e também orando em favor de todos nesta sexta-feira. O nosso sol aqui está aquele sol que está querendo esquentar, mas tem umas nuvens, umas nuvens negras ali, para poder cair chuva. Mas com isso nós vamos aproveitar esse instante para meditar na palavra do Senhor. Atos 25, verso 1, que diz assim: Paulo comparece perante Festo e apela para César. Atos 25, verso 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Judéia. Verso 2. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. Verso 3. Pedindo com favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Verso 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Verso 5. Os que, pois disse, dentre vós,
têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Verso 6. E, não se demorando entre eles, mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Verso 7. E chegando ele, o rodearam os judeus, que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Verso 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Verso 9. Todavia, Festo, querendo comparecer, Festo querendo comprazer aos judeus, respondeu a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Verso 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabe. Verso 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Verso 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás? Verso 13. E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Verso 14. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: certo varão foi deixado por Félix aqui preso. Verso 15. A respeito do qual os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Verso 16. Aos quais respondi: não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se das acusações. Verso 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Verso 18. Acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Verso 19. Tinham, porém,
contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto que Paulo afirmava viver. Verso 20. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém a ser julgado acerca destas coisas. Verso 21. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Verso 22. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã ouvirás. Vamos agora para o tópico 2, Atos 25 e verso 23, Paulo perante o rei Agripa, que diz assim, verso 23, e no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Verso 24. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estais presente conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas mais. Verso 25. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Verso 26. Dele não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós os trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogá-lo, tenha alguma coisa que escrever. Verso 27 e final. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então nós vemos aí que a peleja para Paulo não foi fácil, não. Eles tentaram de todas as formas, de todas as maneiras. Vocês observam que já no Atos 25, você vai ver que eles tentam levar Paulo para Jerusalém. Mas não era Paulo chegar em Jerusalém, não era que Paulo iria chegar em Jerusalém para poder ser julgado, não. A intenção deles era que no meio do caminho eles viessem tirar a vida de Paulo, aí acabava a história. Mas aí não foi consentida, né? O rei Festo, né? O governador Festo, ele não consentiu levar a Paulo. E vocês observam que chega um pedaço da história que o rei pergunta para Paulo: Ô Paulo, você quer ir ser julgado em Jerusalém? Você pode observar que no momento em que ele faz esta pergunta, era exatamente a questão era
do povo judeus que estavam ali, todos que estavam querendo ver a morte de Paulo, eles parar e observar, olha, eu acho que o rei Festo, né, o governador Festo, está do nosso lado. Né? Aquele preso que o governador Félix tinha deixado, eu acho que esse governador aí, o Festo, ele está do nosso lado, porque ele está perguntando se ele quer. Então vocês veem como a situação já lá e antigamente, lá atrás, né, no tempo de Paulo, já tinha aquelas situações perversas, né, vamos dizer assim. Mas nós vemos que esse capítulo 25, o texto ele é bem claro. Mais uma vez, aquele povo judeus, eles tentam incriminar Paulo. Mas era uma incriminação injusta que os judeus queriam, porque não queriam que Paulo continuasse com aquele propósito, não é, que era acreditar no Deus vivo, acreditar no Jesus que morreu, ressuscitou. Paulo, ele mantinha esta confiança e a maioria do povo não aceitavam desta forma. Nós vemos que a intenção deles para com Paulo, para a transferência, né, para ser julgado ali em Jerusalém, mas o governador não aceitou. E você observa que o rei Festo, né, o rei Festo, ele vai dizer, olha, não é costume, dizendo para aquele povo, né, para a multidão de judeus, não é costume nós romanos, né, de pegar uma pessoa, um ser humano ou um homem e dar para que o povo tire a sua vida. O rei, ele não aceitou, o governador Festo, ele não aceitou aquilo, teria que ser julgado. E quando ele não aceita, ele pega mais uma vez Paulo, coloca na sala de julgamento, e ali começa tudo de novo. O governador querendo agradar os judeus, querendo ficar, vamos dizer assim, muito bem, né, com os judeus, quando ele faz a pergunta para poder, se ele quer ir ou não para Jerusalém, mas você vai ver que, ao invés disso, Paulo, ele faz o uso da sua cidadania como romano. E aí ele fala, não, eu quero ser julgado por César. E quando ele fala desta forma, que ele quer ser julgado pelo imperador, né, na capital do Império de Roma, naquele momento o rei pega e fica, né, naquele aguardo. E agora, o que eu vou fazer? E aí, como o rei Festo tinha tomado aquela autoridade, estava sobre aquela autoridade, ele recebe a visita, né, do rei Agripa e também da esposa, que eles foram lá visitar o rei. E o rei Festo vai e conta para ele, né, a situação. Olha, eu estou com um homem aqui que o governador Félix deixou preso. Em outras palavras, né, está me dando uma dor de cabeça, porque os judeus querem matar. Só que eu não vejo causa nenhuma causa para poder acabarem com a vida deste homem. E o governador Festo, ele vai contando a história, que chega um momento que tanto o rei Agripa e a sua esposa Berenice fala assim, olha, eu queria ter a oportunidade de também ouvir esse homem.
Na mesma hora, era isso que o governador Festo, estava querendo, era um auxílio, né? Então, amanhã o senhor vai ouvir ele também. Tanto o rei quanto a esposa foram ouvir. E a gente vai ver que quando chega no versículo 23, que Paulo convoca, né, todos para o auditório ali, para o tribuno, e manda trazer Paulo também, que era a personagem principal da história. Você vai ver que o governador Festo, ele vai e anuncia ali, né, que todos que estavam presentes, porque aqui vedes um homem, diz assim, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que ele viva. E aí o governador Festo, ele começa a contar a situação, né, para o rei Agripa e também para a sua esposa Berenice. Você vai ver, meus irmãos, que o próprio governador, ele fala, olha, não achamos nenhuma causa para que venha a ser feito o julgamento de morte, como todos eles estão querendo. E aí coloca Paulo, né, mais uma vez, após ouvir os relatos de Festo sobre Paulo, o rei Agripa pediu para ouvir juntamente com sua esposa. Segunda-feira nós estaremos lendo aí Atos 26. Então a gente vê que muitas das vezes nós passamos perseguições na nossa atualidade. E quantos crentes que têm abandonado os caminhos do Senhor? Quantos? Nós vemos que Paulo, ele estava nas mãos dos poderosos, daqueles que tinham o poder, não de dar vida, mas eles tinham o poder de tirar a vida. E você observa como Deus livrou e guardou Paulo. Mas tudo que Paulo ele enfrenta nessa situação que nós estamos lendo aqui, já foi dito já também a Paulo, já lá no início, que ele iria padecer por causa do nome do Senhor. E será que nós não ouvimos isso lá atrás? Que nós iríamos sofrer por causa do Evangelho, por causa da palavra, que viria lutas. E por que será que quando a luta vem a gente esquece de tudo isso que foi falado? Já pensou se Paulo esquecesse? Já pensou se Paulo esquecesse? Não vou sofrer mais não, agora acabou, não quero mais isso não. Mas não, Paulo, ele foi perseverante. Paulo, ele perseverou em meio às lutas, em meio aos problemas, às dificuldades. Paulo, ele perseverava. Tá difícil? Vou continuar. Que cada um de nós, irmãos, venhamos da mesma forma adquirir esta compreensão, esse discernimento, esse entendimento como Paulo ele teve. Amém? Então que Deus abençoe. Agora nublou aqui, agora ficou nublado, né?
Que Deus abençoe a todos vocês. Quero neste momento fazer uma oração, agradecermos a Deus por mais este momento tão maravilhoso, né? Um final de semana abençoado na tua vida. Quero fazer uma oração em teu favor. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, porque eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio na tua graça. Senhor, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa o nosso irmão Xavier do acordeon, abençoa todos, Pai, que se encontram agora acamado, internado. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca as tuas mãos poderosas, realiza, Senhor, a tua bênção, a tua vitória. Trabalha, Senhor, no meu lar, na minha família, abençoa Adriel, abençoa Adrielen, abençoa minha esposa, a nossa irmã Lília, abençoa os meus pais, abençoa meu irmão e a família dele, a minha irmã e a família dela. Coloca as tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Oh, maravilha. Irmãos, que Deus abençoe. Mais uma semana aí que nós encerramos. E só lembrando que acho que a semana que vem é a semana que vem. Segunda-feira nós vamos ler o capítulo 26, terça-feira o 27 e na quarta-feira encerramos com o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. E aí praticamente o Novo Testamento vai nos faltar somente o livro de Apocalipse. É um livro, o livro das revelações, né? E eu acho que a gente vai partir para lá. A gente vai partir para o livro de Apocalipse. É claro que é um livro bastante complexo, né? E a gente tem que ter todo o cuidado, né, naquilo que nós vamos falar e vamos ler e vamos compreender, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele abrirá a nossa mente e abrirá também o nosso coração para a sua gloriosa palavra. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Né? Estou olhando aqui no meu telhado, tem aqueles passarinhos, né, rolinha, que fez um ninho e parece que o filhotinho já está caminhando aqui por debaixo da telha, né? Então a gente vai vendo tudo isso aí, as maravilhas de Deus, né? Não paga 1 centavo de aluguel, mas construiu o ninho dele ali e ali ele está procriando, né? A rolinha está procriando. Então, é bênçãos de Deus, né? A gente vê as formosuras, né, das flores, das plantas, tudo isso a gente vê as mãos do Senhor, nosso Pai. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Quero desejar aí a todos os lares, né, a todas as famílias, feliz ano novo, que venha a ser um ano de bênção, né, mais um Natal de bênção, um Natal para a sua família, onde você vai se reunir aí com seus familiares e que as bênçãos do Senhor, ela possa ser derramada sobre a tua vida. E vem aí já, né, domingo, depois vem segunda-feira, e aí na segunda-feira nós estaremos aqui com todos vocês, prosseguindo já com a leitura da palavra do Senhor e já imaginando, né, o ano praticamente já se foi. Passando essa semana agora, já o próximo domingo, nós já estaremos agradecendo a Deus por mais um ano de 2023.
Como eu sempre digo, não vou dizer aqui que vai ser um ano de bênção não, tá? Não vou falar aqui que vai ser um ano de que vai isso e aquilo, não, porque cumprimento da palavra de Deus aqui é que dias piores virão. É nós que temos que ter a graça, o entendimento do Senhor na nossa vida para nós vivermos em meio a tanta turbulência, mas nós vivermos em paz com Cristo. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos e Feliz Natal. Deus abençoe.